Bom dia a todos. Hoje vamos falar sobre um tema fundamental para a sustentabilidade e segurança alimentar do Brasil: os problemas ambientais relacionados ao solo. O solo é muito mais que apenas terra, é um sistema vivo e complexo que sustenta ecossistemas e produções agrícolas. Infelizmente, cerca de 60% dos solos brasileiros já apresentam algum grau de degradação, através de 5 problemas principais que vamos explorar: erosão, desertificação, contaminação química, salinização e compactação. Vamos entender cada um desses problemas, seus impactos e principalmente o que podemos fazer para proteger esse recurso vital. A erosão é o problema principal, mais visível e quantificado de degradação dos solos brasileiros. Todo ano, perdemos cerca de 500 milhões de toneladas de solo fértil para a erosão. Isso equivale ao peso de 50 Torre Eiffel. O processo de erosão ocorre em 3 etapas. Primeiro, a desagregação das partículas do solo. Depois, o seu transporte, sendo feito principalmente pela água, chuva e, por fim, a deposição em outro local. Esse processo natural foi enormemente acelerado por práticas humanas como desmatamento e agricultura sem técnicas conservacionais. As vossorocas, como as que vemos na imagem, são manifestações mais extremas de erosão, formando enormes crateras no solo. Felizmente, temos soluções comprovadamente eficazes, como plantio em curvas de níveis, terraceamento e manutenção de cobertura vegetal permanente, o que pode reduzir em até 90% da perda dos solos. A desertificação é um processo de extrema degradação do solo que afeta principalmente o semiárido brasileiro. É uma área de cerca de 1,34 milhões de quilômetros quadrados, que é distribuída em cerca de 1.500 municípios, que é basicamente 16% de território nacional. O Nordeste é a área mais afetada, com destaque para Bahia, Piauí e Ceará. Mas o problema também se abrangeia para Minas Gerais e Espírito Santo. As causas combinam em fatores naturais, como o clima semiárido e a areia trazida da África para cá. Mas ela também tem ações humanas, como o desmatamento e as técnicas agrícolas inadequadas. As consequências são diversas, mas é válido destacar o solo que perde completamente sua fertilidade, que faz as comunidades rurais se migrarem para outras regiões, fazendo um ciclo de pobreza. E as soluções são principalmente técnicas de convivência com o semiárido, que é a captação da chuva, que chama cisternas, e o manejo sustentável da vegetação nativa, a prática de agroecológicos adaptados à região. Já a contaminação química do solo é outro problema, só que em vez de apresentar diretamente, ela é mais invisível e apresenta, seus efeitos são severos. O Brasil é, desde 2008, o maior consumidor de agrotóxico do mundo. Cerca de 677 mil toneladas que é utilizado anualmente. Porém, além da agricultura, temos outras fontes de contaminação solo, como a mineração e a indústria. Só no estado de São Paulo, a CETSB já catalisou mais de 5.570 áreas contaminadas, que é muita coisa. O que torna esse problema tão grave é o ciclo de contaminação que se estabelece, que essas substâncias são depositadas no solo, são absorvidas pelas plantas, contaminam a água e acabam chegando até nós, os humanos, que a gente vai comer as plantas que estão no solo, e isso vem com grandes consequências, como o aumento do câncer e distúrbios neurológicos e danos ambientais, óbvio. Entre essas funções, é importante falar sobre produção orgânica e agroecológica, técnicas de biorremediação, usando plantas de micro-organismos para limpar o solo, e um monitoramento mais rigoroso da legislação adequada. Tem muitos agricultores que utilizam agrotóxicos demais que não deveria. A salinização é um problema que afeta principalmente áreas irrigadas em regiões áridas e semiáridas do Brasil, como os perímetros irrigados do Nordeste, além de algumas áreas costeiras do Rio de Janeiro. É caracterizado pelo acúmulo excessivo de sais solúveis na camada superficial do solo. Ocorre principalmente por práticas inadequadas de irrigação, como o uso excessivo de água, sistema sem drenagem adequada e uso de água com altos teores de sais. Quando o solo fica salinizado, as plantas têm dificuldade em absorver a água, mesmo quando há disponibilidade, pois a concentração de sais cria um ambiente osmótico desfavorável. O resultado é a toxicidade para as plantas, que apresentam crescimento reduzido, amarelecimento e, eventualmente, morte. Áreas salinizadas frequentemente são abandonadas pelos agricultores, gerando prejuízos econômicos e sociais. As soluções envolvem principalmente sistemas adequados de drenagem,
monitoramento constante da salinidade e técnicas de irrigação mais eficientes, como gotejamento, que evitam o acúmulo de sais. Em casos mais severos, pode ser necessária a técnica de lixiviação controlada, onde se aplica uma quantidade maior de água para lavar os sais para as camadas mais profundas do solo. A compactação do solo é um problema invisível, mas com impactos muito concretos na agricultura brasileira. Ocorre principalmente pelo tráfego excessivo de máquinas agrícolas pesadas e pelo preparo inadequado do solo, especialmente quando está muito úmido. O resultado é a formação de uma camada densa e impermeável que cria uma verdadeira barreira física para o desenvolvimento das raízes. Na imagem à direita, podemos ver como a camada compactada limita drasticamente o crescimento radicular, restringindo as raízes a apenas a camada superficial. Isso tem múltiplas consequências negativas. As plantas têm acesso limitado à água e nutrientes. A infiltração da água é reduzida, aumentando o risco de erosão. E a atividade biológica do solo diminui significativamente. Estudos da Embrapa mostram que a compactação pode reduzir a produtividade agrícola em até 40%. As principais soluções incluem práticas mecânicas como a subsolagem, para romper a camada compactada já existente, e práticas preventivas com plantio direto, rotação de culturas e uso de plantas de cobertura com raízes profundas que ajudam a descompactar naturalmente o solo. Agora que já conhecemos os principais problemas que afetam os solos brasileiros, vamos focar nas soluções. A tabela comparativa nos mostra claramente como podemos fazer a transição de um modelo de agricultura convencional, que degrada os solos, para práticas sustentáveis que os conservam e recuperam. Um plantio direto, por exemplo, reduz em até 90% a erosão, quando comparado com sistemas convencionais de aração e gradagem. A cobertura permanente do solo, como palhada ou plantas de cobertura, protege contra o impacto direto da chuva, reduz a temperatura do solo e aumenta a infiltração da água. O Brasil conta com importantes políticas públicas para a conservação dos solos, como os Pronossolos, coordenado pela Embrapa, e o Plano ABC+, Agricultura de Baixo Carbono, que incentiva práticas sustentáveis através de linhas de crédito específicas. Entre as tecnologias mais promissoras, destaca-se a fitorremediação, uso de plantas para descontaminar solos com metais pesados ou outros poluentes, o biocarvão, que melhora a fertilidade e sequestra carbono por décadas, e os sistemas agroflorestais, que combinam produção agrícola com conservação de biodiversidade. Um exemplo inspirador é o programa 1 milhão de cisternas, que já construiu mais de 1,3 milhão de cisternas no semiárido, melhorando a qualidade de vida de 6,5 milhões de pessoas e reduzindo os efeitos da desertificação. Chegamos à conclusão da nossa apresentação, e a mensagem central é clara: a saúde do solo é essencial para a saúde do nosso planeta e da sociedade. Revisitamos os 5 principais problemas que afetam os solos brasileiros: erosão, desertificação, contaminação química, salinização e compactação. E vimos que cada um deles existem soluções viáveis e eficazes. O que precisamos agora é expandir a conscientização e a aplicação dessas práticas sustentáveis. Cada um de nós pode contribuir, informando-se sobre o tema, adotando práticas como compostagem e hortas caseiras que valorizam o solo, e compartilhando conhecimento com outras pessoas. Se não protegemos o solo hoje, comprometemos a produção de alimentos, disponibilidade de água limpa e a estabilidade dos ecossistemas para as futuras gerações. Lembre-se sempre, o solo não é apenas o chão que pisamos, mas a base que sustenta a vida do planeta. Se cuidamos dele, ele cuidará de nós.